Beleza, galerinha? Então, como eu estava te falando, mesmo que tu demore mais tempo para entender do fundo do coração o que é campo elétrico, a gente já começou a ser empreitado. Inicialmente nós vimos o que são cargas elétricas e a origem delas, prótons e nêutrons no núcleo, elétrons na eletrosfera. Vimos que os corpos, quando atritados, adquirem cargas com sinais opostos do mesmo modo. Corpos em contato adquirem cargas com o mesmo sinal. E se forem idênticas os corpos em contato, a carga é dividida igualmente entre os corpos, exceto quando tem um condutor, né, cercando os corpos em contato, certo? O cara que está no miolo acaba descarregando. Comentamos isso nas nossas primeiras aulas. Elettrização por indução. Aproxima o indutor, conecta com a Terra, desconecta da Terra, e aí teu corpo fica carregado com carga de sinal oposto ao do indutor. Depois, revisamos brevemente a lei de atração das massas de Newton, para concluirmos que a lei de Coulomb tem a mesma relação matemática que a lei de atração das massas de Newton. A força de atração ou repulsão elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Dobra uma carga, dobra a força elétrica. Triplica uma carga, triplica a força elétrica. Dobra uma carga, triplica outra, 6 vezes mais força elétrica. Dobra a distância, cai 4 vezes a força. Diminui a distância em 3 vezes, aumenta em 9 vezes a força. Só revisão aí. Só que apenas a lei de Coulomb, embora ela resolva um monte de problema legal, tem situações em que a lei de Coulomb não é o suficiente para resolver as brincadeiras. Por isso, se criou uma ideia um pouco mais sofisticada, a ideia de campo elétrico. Vale lembrar que a ideia de campo, de maneira geral, seja campo elétrico, magnético, gravitacional, é uma ideia do matemático alemão Gauss. Antes dele, a galera não falava dessa maneira. Te falei que campo elétrico é uma região influenciada pela próxima carga elétrica, né? Não tinha escrito ainda, agora escrevi. E te mostrei a definição matemática de campo elétrico. Definição. E fiz um exemplozinho. Então, se eu te digo, ó, esse vetor, essa seta representa um vetor campo elétrico cujo módulo é 20 newtons por coulomb. O que significa? Significa que se eu botar 20, se eu botar 1 coulomb ali, o que acontece se eu botar 1 coulomb ali? Vai receber, se a partícula for positiva, ela vai ser empurrada para lá, ó, com 20 newtons. Se a partícula for de menos 0,5 coulomb, o que tu acha que vai acontecer? Se eu te disse que 1 coulomb positivo vai para lá com 20, vai ser empurrado para lá com 20 newtons, meio coulomb, 10 newtons. E já que é negativa, vai ser empurrado no sentido oposto ao do campo elétrico. Professor, mas por que isso? Porque os cientistas definiram que as linhas de campo elétrico representam a trajetória de uma partícula positiva abandonada na linha de campo. Vamos entender melhor isso. Se eu tenho uma partícula positiva isolada do mundo, se eu pegasse uma partícula que a gente usa para teste, chamada partícula de teste, por incrível que pareça, é isso? Ela é positiva. Para onde é que ela iria? Faz com a mãozinha. Isso, ela vai para lá. E aqui? Se eu abandono ela ali, vai para cima. Se eu abandono ela aqui, para baixo, abandona ela aqui, para a esquerda, abandona ela ali, diagonal para cima. Pô, já que eu vejo que isso está acontecendo, eu poderia fazer o desenho das setas, para que alguém, olhando aquele desenho, saiba o que aconteceria com uma partícula positiva abandonada ali. É daí que nasceu a ideia de linhas de campo. São as linhas que representam a trajetória de uma partícula positiva abandonada na própria linha de campo. Tá, deixa eu ver se eu entendi, professor. Tu bota a partícula positiva ali, ela vai para lá. Mas tu bota ela aí, ela não vai. Não, ela vai, cara. Ela continua indo. Assim ela vai, assim ela vai. Eu só não vou continuar fazendo as linhas de campo, porque seria um trabalho infinito que nunca terminaria. Então eu só faço algumas para ter uma noção. Tá, professor, e se não for partícula positiva, se o cara jogar uma partícula negativa ali,
aí ela vai no sentido oposto da setinha, né? Já que os opostos se atraem. Então tu vê, às vezes, os caras te cobram no item lá do vestibular a definição de linhas de campo. E aí tu tem que saber, linhas de campo elétrico representam a trajetória de uma partícula positiva abandonada na linha de campo. Por isso que na partícula positiva o campo é chamado de campo de afastamento ou divergente. Não custa notar, né? Campo de afastamento ou divergente. Vocês sabem, né? Divergente e convergente. Portanto, uma partícula pontual negativa isolada, daí a partícula de teste positiva, atrai, positiva, atrai. Aí faz algumas desses caminhos que a partícula tomaria abandonada na proximidade da carga da partícula carregada. Deixa eu ver se está ligado. Como é que são os nomes desse tipo de campo? Campo convergente agora, né? Campo convergente ou de aproximação. Partículas negativas têm linhas de campo chamadas convergentes ou de aproximação. Sim, professor. E se tu botar uma partícula positiva próxima de uma negativa? É só tu ser criativo. Se tu abandonar uma partícula de teste aqui, ela tende a se afastar de uma e ser atraída pela outra. Pode até colocar algumas a mais aqui. Aqui seria para lá. Aqui ela faria mais ou menos essa curva. Aqui ela seria atraída. Tá, professor? Quer dizer então que se eu abandonar uma partícula positiva aqui, ela segue por cima da linha. Isso. Linhas de campo marcam a trajetória de uma partícula positiva abandonada na linha. Há um detalhe importante, essas linhas de campo elas têm algumas propriedades. Algumas propriedades eu vou começar agora, mas outras eu só poderei terminar no futuro. Então, ó, propriedades das linhas de campo. Propriedades. Meu Deus. Propriedades das linhas de campo elétrico. Primeira propriedade que a gente não pode se esquecer: jamais se cruzam. Jamais se cruzam. Que indicam a trajetória de uma partícula positiva, a gente já até comentou. Indicam a trajetória de uma partícula positiva. Apontam, ou melhor, vamos fazer assim, ó. Nascem nas partículas positivas, vou botar entre aspas. Nascem nas cargas positivas e morrem nas cargas negativas. E talvez a mais importante para iniciar nossas 4 primeiras propriedades das linhas de campo elétrico. Quanto mais próximas, mais intenso é o campo. Quanto mais próximas, mais intenso é o campo. Quero ver se tu entendeu. Ó o ponto A e ó o ponto B. Aonde que o campo elétrico é mais forte? No ponto A ou no ponto B? Deixa eu ver. Quanto mais próximas, mais intenso é o campo. Olha a distância entre as linhas de campo no ponto A e olha a distância entre as linhas de campo no ponto B. Ou, com certeza, no ponto B as linhas estão mais afastadas, portanto, o módulo do campo elétrico em A é maior que em B. EA é maior que EB.
Te juro, cara, eu já vi questão de vestibular assim, ó. Falava que isso aqui era um campo elétrico e dava vários pontos. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E. E perguntava, onde o campo elétrico é mais intenso? No ponto D. Te juro, já vi questão de vestibular assim. Tá? Então tem que saber aquela última propriedade. Quanto mais próximas, mais intenso é o campo. Show de bola! Agora sim, agora nós já temos uma noçãozinha razoável de campo elétrico. Sabemos que ele tem a ver com a presença de carga elétrica. Sabemos que matematicamente, aliás, né, experimentalmente, não é tão terrível calculá-lo, é só fazer uma experiência. Pegar uma carga de teste conhecida, medir a força que atua nela e fazer a divisãozinha. Daí vem a unidade, Newton por Coulomb. Não é difícil interpretar o que significa 20 newtons por Coulomb. A cada Coulomb, 20 newtons. É uma grandeza vetorial, então tem módulo, direção e sentido. Já sabemos representar o campo elétrico numa carga pontual positiva ou pontual negativa. Se tiverem cargas próximas, ó, tu vê que o campo elétrico fica deformado. Tu não precisa te preocupar muito, né, em saber desenhar bem bonito isso já. Certo? Com o tempo a gente vai se acostumando. O vestibular não pode, né, professor, pedir para eu desenhar isso. Pode pedir o que ele quiser dentro dessa matéria. Cara, olha só. Vê se tu concorda comigo. Nós estávamos até agora, antes do nosso recreio, a gente estava falando de uma situação onde a gente tinha uma certa carga ali, que a gente não conhecia. Aí tinha uma certa distância até essa carga, um ponto qualquer que a gente estava estudando, podemos chamar de ponto G, ponto X, ponto A. Pegamos partículas de teste que nós conhecíamos a carga, a gente usou 1, 2, 3 coulombs, medimos a força e fizemos essa continha para descobrir o campo elétrico naquele ponto lá. Mas agora olha só o que eu tenho para te dizer. Tá um saco, toda hora que eu tenho que calcular campo elétrico, eu vou ter que fazer uma experiência, ir para o laboratório, pegar cargas elétricas, medir as forças através do dinamômetro. Será que não tem... Eu estou até com medo já de estar aqui, porque tem um monte de coisa elétrica aqui, né? Tu sabe que o campo elétrico pode fazer mal, o campo elétrico muito alto pode fazer mal para a pessoa. E eu fico pensando, será que veio algum engenheiro elétrico aqui e calculou o campo elétrico em cada lugar dessa sala? Será que é seguro estar próximo dessa lâmpada, já que ali tem cargas elétricas? Será que esses aparelhos todos elétricos que estão à nossa volta não podem gerar problemas para a nossa saúde devido ao campo elétrico? Pois então, cara, essa preocupação é uma preocupação importante. Existem indícios que pessoas que moram próximo de antenas de radiotransmissoras, né, adoecem mais que pessoas que não moram próximo de antenas radiotransmissoras. Mas é engraçado, eu nunca vi nenhum técnico do governo calculando campo elétrico em nenhum lugar por aí. Deve ter uma outra maneira de calcular campo elétrico, né? Vamos a ela. Gente, se eu fosse calcular a força elétrica entre essa carga que eu estou chamando de Qzão, que é uma carga fixa no laboratório, e essa carga que eu chamei de Qzinho, que é a carga de teste, que eu substituo ali no ponto A. Para calcular essa força de atração ou repulsão, eu usaria a lei de Coulomb, concorda comigo? Para calcular a força entre essa carga Qzão e essa carga Qzinho, que estão a uma distância d uma da outra, eu substituiria na fórmula o K, o Qzão, o Qzinho e a distância. Pronto, faria a conta e daria um certo valor. Só que se eu quisesse calcular o campo elétrico atuando no ponto A, como a gente fez na outra aula, a gente mediria a força que está atuando na partícula e dividiria pelo valor da própria partícula, concorda? E isso aqui era medido experimentalmente através de um dinamômetro, um aparelhinho de medir força. Mas já que eu sei calcular o valor dessa força, em vez de medir no laboratório, eu vou calcular aquele valor e substituir ali. Eu tenho direito de pegar da lei de Coulomb e substituir ali o valor da força. Deixa eu ver como é que ficaria. K, Qzão, Qzinho,
dividido por D ao quadrado é o valor do F. Concorda comigo? Dividido pelo módulo de Qzinho. O que dá para fazer nessa divisão aí? Isso é uma divisão de fração, né? É a primeira vezes. Se eu fosse inverter a segunda fração, ficaria aqui ó, 1 sobre Qzinho, concorda comigo? Ia cortar esse cara com esse, certo? Sobrou o que então para o campo elétrico? Sobrou o que para o campo elétrico? K vezes Q sobre D ao quadrado. Cuidado, hein? Embora aquilo ali seja a definição de campo elétrico, tem outra forma de calcular campo elétrico. Ó. A gente chama essa equação de campo elétrico gerado por uma carga. Campo elétrico gerado por uma carga. O que quer dizer com isso, professor? Eu quero dizer que tu só pode usar essa fórmula quando tiver uma única maldita carga gerando campo elétrico. Se forem duas, eu já vou te ensinar como é que tu procede. Isso é para calcular o módulo do campo elétrico, né? Não se esqueça que o campo elétrico, por ser uma grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido. Agora, cara, antes de avançar, eu quero fazer exemplo utilizando essa equaçãozinha para a gente também não dar um pulo maior que as pernas aí. Não adianta eu avançar 1 milhão de aulas para frente sem que vocês estejam acertando a maioria dos exercícios. Deixa eu ver como é que está o meu formulário então. Tem a lei de Coulomb, tem a definição de campo elétrico e agora uma outra relaçãozinha matemática. Campo elétrico gerado por uma carga. Sabe qual é a pergunta mais comum, cara, que meus alunos têm me feito nesses últimos 10 anos? Eles falam assim, ah meu Deus, professor, e agora qual que eu uso, professor? Fica tranquilo. Deixa eu te ajudar. Se tiver força e carga, usa essa. Se tiver carga e distância, usa essa. Ou seja, não é uma pergunta viável essa. Essa pergunta aí, qual que eu uso? Relaxa, tu lê, anota teus dados, tenta as duas, só uma vai funcionar. Certo? É só ter calma. Se fala em força e pede campo elétrico, use a definição. Se fala da distância e pede o campo elétrico, use a nova relação, o campo elétrico gerado por uma carga. Eu já vou te mostrar um exemplo clássico dessa aqui. Ó. Vou te mostrar um exemplo clássico para a aplicação dessa formuleta aí. Essa aqui tem chance de aparecer no teu vestibular. Dá uma olhadinha. O que vai acontecer? Primeiro exemplo, então, de campo elétrico gerado por uma carga. Um exemplo clássico é esse aqui, ó. O cara fornece duas cargas numa direção perpendicular a um certo ponto. Diz quanto é que vale cada uma dessas cargas. Carga 1 igual a 1,2 vezes 10 na menos 3 coulomb. Carga 2 igual a menos 1,6 vezes 10 na menos 3 coulombs. E o cara pergunta, determine o vetor campo elétrico no ponto G. Ele não pediu só o módulo, ele quer o vetor todo. Vetor campo elétrico no ponto G. Vamos ver como proceder. Bom, galera, a primeira coisa que eu acho que tu deve fazer numa situação como essa é representar os vetores campo elétrico. Tanto que a carga 1 gera no ponto G, quanto que a carga 2 gera no ponto G. Acabamos de ver que para cargas positivas o campo é de afastamento. Então essa seria uma boa representação do campo elétrico gerado pela carga 1. E portanto eu chamarei de E1. Acabamos de ver que cargas elétricas negativas geram um campo de aproximação.
que eu chamarei de E2, já que ele foi gerado pela carga 2. Se eu conseguir calcular o módulo de E1 e E2, já que eles são perpendiculares, depois eu posso usar a regra do paralelogramo para somar vetores e desenhar o vetor campo elétrico resultante. Fica na cara que para achar o campo elétrico resultante, nos finalmente eu vou fazer o teorema de Pitágoras, tudo bem para vocês? Só que antes de usar o teorema de Pitágoras, eu vou calcular o vetor campo elétrico gerado pela carga 1 e pela carga 2, usando a relação que a gente acabou de desenvolver. Quando eu for calcular o campo elétrico gerado pela carga 1, eu uso a carga 1 e a distância até a carga 1, que não foi fornecida. Claro que serão os 3 métodos clássicos. Eu posso calcular o campo gerado pela carga 2, usando obviamente a carga 2 e a distância dela até o ponto G que está sendo estudado. A constante eletrostática eu espero que vocês já tenham decorado na semana passada. O módulo da carga 1, 1,2 vezes 10 na menos 3. Distância ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, 9 dividido por 9 dá 1. 1,2, 10 na 9 com 10 na menos 3, 10 na 6 newtons por coulomb. Não é mais só newton que nem antes, é newton por coulomb, por se tratar de campo elétrico. Campo elétrico da carga 2, 9 vezes 10 na 9, módulo da carga 2, menos 1,6 vezes 10 na menos 3, que em módulo vai ficar 1,6 vezes 10 na menos 3. Distância ao quadrado, 9 dividido para 9 dá 1. Módulo de menos 1,6 é 1,6. 10 na 9 com 10 na menos 3, 10 na 6 newton por coulomb. Se o cara é muito safo, ele não faz Pitágoras antes de verificar se o triângulo, o retângulo 3, 4, 5 está na jogada. Observe que se eu multiplicar por 4 fica 12, 16 e 20, né? Concorda comigo? Se eu multiplicar por 4 fica 12, 16 e 20. Se eu dividir por 10, fica 1,6, 1,2 e 2, ó. 1,6 e 1,2. Eu sei que é 2, eu não faria conta nenhuma. Certo? De qualquer forma, tu também tem que ter habilidade para fazer um Pitágoras mesmo com a potência de 10, né? Mesmo carregando a potência de 10. É óbvio que seria inútil carregar a potência de 10 ali, mas tu tem que ter o domínio dessa matemática básica, né, cara? Então, só por desencargo de consciência, 1,44 vezes 10 na 12, 16 vezes 16, 256. Então vai dar 2,56 vezes 10 na 12. O campo elétrico resultante vai ser a raiz quadrada de 1,44 com 2,56 dá 4. Vezes 10 na 12. E a raiz de 4 é 2, e a raiz de 10 na 12 é 10 na 6 newtons por coulomb. Será que ela vai ganhar um ponto todo agora? Deixa eu ver. Agora sim, porque está o vetor desenhado, tem a direção, tem o sentido, o módulo do vetor foi calculado, tem as unidades. Show de bola. Agora sim. Eu acho que o que poderia aparecer de pior em cima dessa questão é o ângulo entre os vetores não ser 90 graus, para tu ter que usar a lei dos cossenos. Aí, em vez de terminar com Pitágoras, né, tem que terminar com uma equação um pouquinho maior. O vetor resultante ao quadrado é V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, mais 2 vezes V1 vezes V2, vezes o cosseno do ângulo. Essa é a chamada lei dos cossenos. Isso na física, né, galera? Na matemática, cossenos, ali fica menos e a gente usa para triângulos, né? Em outros momentos a gente pode deduzir porquê de cada uma dessas letrinhas malucas aí. Aí não esquece, ó, quando o ângulo é 90 graus, cosseno de 90 dá 0, vira Pitágoras, tá vendo? A lei dos cossenos, ela também vale, inclusive na situação de 90 graus, só que aí ela acaba se reduzindo ao Pitágoras. Olha, meu querido, cara, dei uma avançada boa na aula, eu queria ir muito, muito além disso. Deixa eu ver o que mais que ele fala.
Ah, que legal, a tua apostila comenta o que é campo elétrico uniforme. Eu vou comentar também o que é campo elétrico uniforme. E aí eu acho que eu posso passar uma tarefa Ninja Mutante Power Plus para a gente começar a se divertir. Deixa eu ver se ainda daria, antes de encerrar a aula, depois que tu arriscar um exercício ou outro que eu já corrigi aqui na hora, deixa eu ver se eu poderia avançar uma gotícula a mais. Eu vou fazer mais um comentário que passou em branco. Já acabou? Vou fazer um comentário, cara, que passou batido antes de eu te passar exercício. E eu queria, inclusive, que pelo menos um exercício tu fizesse já. Que aí, se tu empacar, eu consigo tirar a tua dúvida na correção já na sequência. Antes dos exercícios, um comentário importante. Ô, gente, se eu pegar um barbantezinho, amarrar aquela pedrinha famosa e sair fazendo ela oscilar um círculo perfeito, eu vou ter um movimento uniformemente variado. Desculpa, um movimento uniforme chamado circular. Tudo bem para vocês? Uniforme porque a cadência é a mesma, não está nem aumentando e nem diminuindo de velocidade. Está sempre na mesma cadência. Tem uma questão famosa de vestibular que é aquela, né? O cara está lá girando, 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 e quando o barbante está nessa posição, ele é cortado. E aí o cara te pergunta, né? Para onde vai essa pedrinha? A, B, C, D ou E? Pode até imaginar que eu estava girando aqui, sabe? Aqui em cima e tu estava olhando de cima. Aí quando chegou nessa posição, eu soltei o barbante, ou cortou, o barbante arrebentou. Aí a pergunta é, para onde é que vai estar apontando a velocidade da pedrinha nesta hora? A, B, C, D ou E? Podem errar. Muita gente acha que é E. Na prática do dia a dia, se tu parar na rua e questionar as pessoas, muita gente vai achar que é E, que a pedrinha vai para fora, certo? Mas o nosso querido Newton nos mostrou que um corpo que está andando tende a continuar andando em linha reta com velocidade, por isso que é a letra B que é o correto. Ela não vai nem para dentro da curva e não vai nem para fora da curva. Ela passa reto, ela sai pela tangente que a gente chama, certo? Para quem não lembra, ó, aqui tem uma circunferência, ó, reta tangente à circunferência, no ponto P. Reta tangente à circunferência, no ponto Q. Não se esqueçam, as retas tangentes são sempre perpendiculares ao raio da curva que elas estão tangenciando. Sai pela tangente. Vai ter vários momentos na física que a gente vai perceber que um vetor passa tangente a uma trajetória. Quando eu fiz aquele exemplo de uma partícula positiva e uma negativa próxima uma da outra e desenhei as linhas de campo, elas ficaram distorcidas em algumas regiões. Ó. E se o cara te perguntar, desenhe ou represente o campo elétrico no ponto A, como é que a gente poderia representar esse campo elétrico ali? Adivinha, é só fazer um campo tangencial à linha de campo. Esse é o EA, o vetor campo elétrico do ponto A. E se fosse ali, tangente, o vetor campo elétrico ele é sempre tangente à linha de campo. Assim como a velocidade é sempre tangente à trajetória do corpo, o vetor campo elétrico ele é sempre tangente à linha de campo. Eu não resisto. Quero ver, hein? Se campo elétrico é uma região influenciada pela presença de uma carga elétrica, o que é campo magnético? É uma região influenciada pela presença de uma carga magnética, mais conhecida como ímã. Cuidado, hein? Não é positivo e negativo, é polo norte e polo sul. E nós veremos futuramente que as linhas de campo magnético, ao contrário das linhas de campo elétrico, elas não nascem num lugar e morrem no outro, porque elas são contínuas. Elas emergem do polo norte e penetram no polo sul.
mas elas são contínuas, elas não nascem nem morrem que nem as linhas de campo elétrico. Como é o nome disso aqui? Linha de campo magnético. Sabe como é que eu representaria o vetor campo magnético ali? Tangencialmente, ou tangente. E se fosse ali, tangente à linha de campo. Então tu vê, acabei aproveitando para te mostrar que campo magnético, a definição é muito parecida com a de campo elétrico. Campo elétrico, região influenciada pela presença de uma carga elétrica. Campo magnético, região influenciada pela presença de um ímã. Aliás, ó, sabe aquele ímã do desenho animado de forma de ferradura? Ele existe e é um ímã muito usado no laboratório. Ele é usado porque ele acaba gerando um campo magnético especial. Um campo magnético que fica bem organizado em uma certa região, que tem seu valor constante em qualquer ponto daquela região. Se eu mexo o campo magnético aqui, ou aqui, dá tudo igual. Por isso que ele é chamado campo magnético uniforme. Campo magnético uniforme. O que é campo gravitacional? É uma região influenciada pela presença de uma carga gravitacional. O que seria uma carga gravitacional? Tipo um planeta, uma massa, tipo tu é uma carga gravitacional. O senhor está querendo dizer que em volta de mim tem campo gravitacional, mas é claro, por isso que tu atrai as coisas que estão em volta de ti. É uma força muito tênue, por isso que tu não percebe, mas tu em volta de ti tem campo gravitacional. Vou fazer aqui, ó. Finge que é um planeta aqui, ó, de massa M. Se eu pegar uma massinha de teste e soltar aqui, ela é atraída. Se eu pegar uma massinha M aqui de teste e soltar, ela é atraída. Ela é atraída. Atraída. Oh, que interessante, né? O campo gravitacional, ele é sempre convergente. Diferente do campo magnético, pode ser convergente, divergente, ou do campo elétrico, né? O campo gravitacional, ele é sempre convergente. Aonde que o campo gravitacional é mais intenso? No ponto A ou no ponto B? Aonde o campo gravitacional é mais intenso? No ponto A ou no ponto B? No ponto B, por quê? O cara que pensa, no B porque está mais próximo, professor, show de bola, está pensando, de repente, até intuitivamente, parabéns, acertasse. Mas se o cara for responder tecnicamente de acordo com a aula, por que ele me provaria que no ponto B o campo gravitacional é maior que no ponto A? Porque as linhas de campo estão mais próximas. Aquelas propriedades que eu tinha colocado para as linhas de campo elétrico, elas continuam valendo para essas outras, sabia? Quanto mais próximas as linhas de campo, mais intenso é o campo, não interessa que tipo de campo. Beleza? Certo? As linhas de campo magnético e gravitacional também jamais se cruzarão. Duas, né? Duas! Eu não pude deixar então de te comentar, te mostrar que campo magnético, campo gravitacional ou campo elétrico, eles têm todas as características muito semelhantes. Ah, detalhe, ó, será que eu não posso pegar dois planetas de massa M e deixar um próximo do outro e analisar como é que seria o campo gravitacional naquela região? Poderia, né? O campo ficaria distorcido, tu vê, ó, tanto uma massa quanto a outra atrairia uma partícula de teste, ó. Então o campo gravitacional nas proximidades de massas, eles também ficam distorcidos. E se tivesse uma linha de campo gravitacional e eu tivesse que representar o vetor campo gravitacional num certo lugar, adivinha como é que seria esse vetor? Tangencial. Que loucura! Então o campo elétrico pode nos ajudar enormemente a pensar em campo magnético e em campos gravitacionais. Onde o campo magnético é mais intenso? No ponto P ou no ponto Q? Por quê? Porque, né, escutei, está mais próximas as linhas de campo. O leigo falaria, professor, porque está mais próximo do ímã, e ele tem razão, né? Mas agora que nós estamos ficando mais técnicos, a gente vai sempre justificar tecnicamente. É porque as linhas de campo
campo estão mais próximas. E quanto mais próximas as linhas de campo, mais intenso é o campo. Manda. Não. Ótima tua pergunta, tá? Então, assim, no polo norte de um ímã e no polo sul de um ímã, só haveria distinção, por exemplo, se o ímã fosse mais largo aqui e mais fininho lá, certo? Mas um ímã normal, digamos assim, um ímã homogêneo, não existe distinção do polo norte e do polo sul. Aliás, deixa eu te comentar, os chineses usavam ímãs, né, para navegação há milênios, por isso que foram os primeiros, né, a viajar pelo mundo todo, certo? Inclusive chegar aqui na nossa região, né, os livros de história estão mudando, certo? Então hoje tem indícios de que outros povos chegaram, né, no continente americano muito antes da esquadra do Cabral, né, certo? Os chineses, cara, eles chamavam os ímãs de Pedra do Sul. Por quê? Porque quando tu pegava um ímã chinês lá, que era um pedaço de magnetita, né, esculpido, tu botava num negocinho de madeira, ele apontava para o sul. Ah, por que não chamava de Pedra do Norte? Ah, porque para o chinês é mais legal apontar para o sul, certo? E é daí que vem o Polo Norte e o Polo Sul. A parte do ímã que aponta para o Polo Norte a gente chama de Polo Norte, a parte do ímã que aponta para o Polo Sul a gente chama de Polo Sul. Certo? Quando tu vê os polos ali, é que nem o positivo e negativo. Foi um chute no escuro. O que é mais, o que é menos, foi uma decisão, foi uma tomada de decisão, né? Certo? Boa tua pergunta, então. Legal. Agora tu vê, ó, eu poderia fazer um ímã, cara, de uma forma que as linhas de campo fossem assim, ó, provocativamente, tá vendo? Ó? Aí tu já sabe que naquela região o campo magnético é mais intenso do que naquela ali, né? Aliás, não importa que campo é, podia ser gravitacional, podia ser magnético, não importa. Mais juntinho, mais poderoso o campo. Última colocação então, e aí exercício, hein? Aí eu vou te pedir para fazer exercício. E eu vou ficar puto se tu não fizer, hein, cara? Já te aviso. Mas por enquanto eu tô calmo. Olha só, o negócio é o seguinte. Último comentário para eu passar um exercício bem legal para ti. Se eu falei que tem campo magnético uniforme, o que significa mesmo ser uniforme? Que em qualquer lugar tem o mesmo valor. Tu mede dá 10 Tesla, 10 Tesla, 10 Tesla ali, 10 Tesla. Ah tá, então é uniforme. Será que dá de fazer campo elétrico uniforme? Olha só que legal, imaginem vocês que isso aqui é uma placa bem comprida, plana, saindo do quadro, indo em direção a vocês. E aqui uma outra placa também metálica, comprida, saindo do plano do quadro, perpendicular a ele, indo em direção a vocês. Como é grande essa placa? Meu Deus! Gigante! Eu vou pegar essa placa e conectar no polo positivo de uma bateria e essa outra placa no polo negativo da mesma bateria. Deve saber já, né? A coisinha grande ali é o positivo, pequenininho é o negativo. E a placa conectada ao polo positivamente carregado vai ficar positivamente carregada. A placa conectada ao polo negativamente carregado ficará negativamente carregada. Tranquilo? Como é que ficariam essas linhas de campo, então? Como é que ficariam as linhas de campo? Já que as linhas de campo nascem nas partículas positivas e vão em direção às partículas negativas. Essas linhas ficariam horizontais, igualmente espaçadas. O fato de elas serem igualmente espaçadas já nos mostra que o campo elétrico é o mesmo em qualquer ponto. Então, no ponto A, o campo elétrico é igual no ponto B, que é igual no ponto C, e em qualquer outro lugar. EA, EB, igual a EC, e assim por diante. Campo elétrico uniforme. Agora, chegou o grande momento. Aqui é que a mágica vai acontecer, meu querido. Onde as sinapses vão se formar ou se desfazer. Usando o nosso formulário, que ainda é parco, eu peço que tu arrisque algumas questões. O bom de tu fazer isso agora é que se tu travar, eu vou estar aqui para te ajudar.
Então, ó, usando essas relações que a gente acabou de ver, eu vou passar algumas questões que devem ser feitas agora e outras que devem continuar fazendo ao longo da semana. Minha coisa linda, olha só, tudo rabiscado já, cara, isso é muito bom. Tudo rabiscado, cheio de conta, estou feliz. Eu tinha te pedido até a página 350, certo? Até a 349, verdade. Então vai ser da 350. Até o fim. Isso é maravilhoso. Tu está liberado para tentar da 350 a 363, mas agora eu vou selecionar alguns para tu arriscar agora mesmo. O que tu podes fazer agora? Vamos ver, para ajudar a fixação da aula. Fazer agora. Ó, a 62 da URGS é legal. Para ver se tu tá tendo noção das setinhas. Tu poderia fazer uma que eu não comentei a solução, mas porque a matemática básica tu detona, que é a 65. Aí eu posso te mostrar, inclusive, como é que tu conseguiria tirar aquela conclusão mesmo sem ter a resposta já na mente. Tu podes arriscar agora. A 66 também tá bonitinha, da URGS, ó, para ver se tu entendeu bem a noção de campo elétrico. Tem um campo elétrico uniforme lá, vamos fazer a 67 para ver se o fato de o campo elétrico ser uniforme vai gerar maiores problemas na nossa vida. A 5 agora já nos testes complementares, para ver se tu entendeu a definição de campo elétrico. Estou ficando animado já, meu querido. Ó, aquela 18 ela é famosa também, por mais que ela seja simples. É uma questão interessante também para ver se tu pegou a manha. E vamos finalizar com 25 do Enem. Como elas são curtas, a maioria de fazer, ó, dá um gás agora. Empacou, tu faz esse movimento assim, ó. Não vou caminhando, eu vou correndo até você. Vai! Não quero ver ninguém parado. Eu vou surtar se eu ver alguém parado, hein? Já aviso. Esse reflexo no quadro aí eu pretendo corrigir logo, tá? Eu vou ver se eu arrumo um blackout ali pra gente diminuir o estrago aí no videozinho.